Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A hora não importa, o que importa é que você esteja bem. Meu nome é Val, mas podem me chamar de professor Val. Sou professor de língua portuguesa no Ginásio Pernambucano Aurora. E hoje o motivo de eu estar aqui é para apresentar um projeto que foi elaborado pelos nossos estudantes de língua portuguesa do primeiro ano. E eles pesquisaram, estudaram, se debruçaram sobre a literatura barroca. Então, eles realizaram um estudo para homenagear a cidade de Recife e Olinda e criando assim o projeto Recife e Olinda, Filhas do Barroco. Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre essa literatura que é tão importante e significativa, a qual vai apresentar a todos vocês um pouco desse estilo que se desenvolveu na Europa no século XVII e que se repercutiu nas artes visuais, na música e, consequentemente, na literatura. O Brasil, por sua vez, não ficaria isento dessa literatura tão fantástica que é a literatura barroca. E aqui no Brasil, dois nomes são importantes: Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. A arte da extravagância percebida nas igrejas, nos monumentos, a literatura religiosa, mas também a perspectiva da afetividade trazida em Gregório de Matos na literatura amorosa, no seu estilo amoroso de escrever. Então eu convido a vocês a mergulharem um pouco nesse projeto cujo título é Recife e Olinda, Filhas do Barroco. Sejam todos bem-vindos e esperamos que vocês aproveitem e tenham acesso a esse mundo fantástico elaborado pelos nossos estudantes, os quais estão todos de parabéns. O Barroco foi um movimento nascido no Brasil no século XVII, mas veio anteriormente da Europa. Iniciou-se num momento de rebelião montada pela Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante, a Igreja Católica desenvolveu um movimento artístico com a clara intenção de atrair novamente seus fiéis. Nesse movimento, a principal característica era o retorno do estilo clássico dos pintores renascentistas. Em francês, a palavra barroco significa sobrecarregado. Na Itália, era apreciado pinturas com tema bíblico. A arte era um meio de recatolizar, pois cativava emocionalmente os homens. Nesse processo acontecia mais ou menos assim: a igreja chamava os artistas e pedia para que eles pintassem e esculpissem. E tinha que representar passagens bíblicas. O barroco no Brasil, ele teve início no final do século XVI. No país, essa tendência artística, ela teve um grande destaque na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura. Foi durante o período colonial que o barroco ele floresceu no Brasil, com a queda das exportações do açúcar nordestino no mercado consumidor mundial. Tem um início chamado de ciclo de ouro. Minas Gerais ele passou a ser o grande foco, tendo em conta jazidas encontradas no local. Aquilo que conhecemos como período barroco na história da música tem início em 1600 até 1750. Essas datas são obviamente simbólicas, marcadas, pois no início do século XVI, Cláudio Monteverdi escreve o que fica conhecido como a primeira ópera barroca e a primeira ópera da história, que se chama Orfeu, em 1750, pois é marcada pelo ano da morte de Johann Sebastian Bach. Nessa época existia uma guerra estética entre dois países, Itália e França. Mesmo a Alemanha e Johann Sebastian Bach sintetizando bem os dois estilos, ainda existia uma densidade muito forte entre a França, mesmo havendo uma tendência europeia de influências mútuas, onde circulavam ideias muito grandes e prósperas. E é nesse período, no período barroco, onde se consolida a música ocidental, com a família dos violinos, o instrumento italiano, com o virtuosismo e o brilhantismo instrumental, que dá origem aos gêneros da sonata, da cantata, oratório e da sinfonia. Todos eles nasceram no período barroco.
sendo um período justamente de experimentação e de não padronização e também de variedade, torna um período muito rico. Sobre Vivaldi. Mas, Natália, quem foi Vivaldi? Acho que você deve ter ouvido essa música aqui, ó. Se você já ouviu essa música, você já sabe pelo menos o que é um trecho do que é Vivaldi. Quem foi Vivaldi? Antônio Lúcio Vivaldi nasceu no dia 4 de março de 1678 e ele é natural de Veneza. Ele foi músico, compositor e padre. Foi um músico muito importante para a arte barroca, né? O que estamos estudando? Sobre o barroco. Então ele foi algo, assim, uma peça muito importante nesse quebra-cabeça. Ele foi alguém muito importante. Uma das maiores, assim, composições, uma das maiores obras que ele fez foi As Quatro Estações, que é uma das obras mais conhecidas dele. Ele não só tem só uma, duas, três obras, claro que não, né? São mais de 700 obras ao todo, tá? Tem uma grande dúvida, assim, entre a quantidade de concertos. Alguns dizem que são 456, outros dizem que são 550, mas a gente vai colocar aqui 466, que foi o que a gente achou. Mas, gente, eu tenho certeza de que o Vivaldi, ele foi alguém muito importante e marcou de uma certa forma a história da arte barroca na música. As músicas de Vivaldi, Mozart e também de Tchaikovsky e outros também foram inclusos numa teoria de Alfred Tomates sobre os efeitos da música no comportamento humano. E também essas músicas são usadas até em terapia. E nesse vídeo você pode saber um pouco da vida de Vivaldi, quem ele foi, e também quantas obras ele teve aqui, e uma característica que no caso foi uma surpresinha, uma característica que talvez você não conhecia. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a pintura barroca. Bom, a pintura barroca foi marcada pelo seu estilo religioso e dramático e com a clara demonstração do seu estado emocional e do seu apelo aos sentimentos. Agora eu vou mostrar algumas imagens de algumas pinturas barrocas para vocês, com algumas fotos de alguns artistas, de alguns pintores que fizeram algumas dessas pinturas. Enquanto isso, eu vou explicando mais sobre ela para vocês. Como um todo, a arte barroca chegou à arquitetura, à escultura e literatura, que seria uma forma de democratizar a arte que deveria chegar a todos, virou um movimento intelectual. A pintura barroca refletia um período de história em que o direito divino dos reis era questionado e, com isso, seu poder. A importância da pintura foi reconhecida por reis e imperadores que também passaram a financiar projetos arquitetônicos e murais adornados com pintura a óleo. O estilo barroco desenvolveu-se em diversos locais, portanto suas características não são as mesmas em todos os locais. Entretanto, algumas características marcantes são recorrentes, como religiosidade, realismo, a busca da fé por meio dos sentidos, grandeza, sensualidade, forte conteúdo emocional, teatralidade e etc. O pintor Manuel de Costa Ataide é considerado a principal expressão de pintura no barroco no Brasil. Nasceu em 1762, na Mariana, Minas Gerais, e suas obras são observadas em Ouro Preto, onde morreu em 1830. Por ter se iniciado na Itália, o estilo barroco está fortemente associado à cultura desse país. A pintura espanhola está entre as mais marcantes de expressão do barroco. A influência ocorreu porque o país era governado por reis de elevada identificação com a Igreja Católica. Diego Velázquez, retratista da corte de Filipe IV e pintor monumental. Bartolomé Esteban evidenciava a campanha do Vaticano contra a reforma em suas obras. As cores mais usadas nas pinturas barrocas são vermelho escuro, verde
e azuis são típicos na pintura de Caravaggio, Rembrandt e Vermeer. E quando os tons eram terrosos, eram usados. Geralmente eram profundos e luminosos. As cores ricas eram empregadas para evocar texturas e superfícies como ouro, veludo e seda, dando assim às pinturas uma qualidade. Ele me falar um pouco sobre a arquitetura barroca. A arquitetura barroca está ligada entre as manifestações da Contra-Reforma da Igreja Católica em meio da arte. Esta manifestação entrega o movimento barroco, que começa em Roma, na Europa, em 1600. A arquitetura barroca é vista principalmente das igrejas católicas e vista até hoje no Brasil e no mundo. Principais características do Barroco: dualidade, contradição e complexidade, obscurantismo e sensualismo, temas religiosos e profanos, preciosismo vocabular, valorização dos detalhes, linguagem rebuscada, dramática e exagerada, uso de figuras de linguagem como antítese, paradoxo, hipérbole e metáforas, cutismo ou gongorismo, que é um jogo de palavras, conceptismo ou quevedismo, que é um jogo de ideias. A lâmpada do sol tinha encoberto ao mundo sua luz serena e pura, e irmando os 3 nomes descobertos, a sua tersa e circular figura. Lá do portal de Edith, sempre aberto, tinha chegado, com a noite escura, Morfeu, que com subtis e lentos passos, atar vem dos mortais os membros laços. Essa é uma poesia barroca brasileira. Padre Antônio Vieira foi um religioso, escritor e orador português, o principal expressão do barroco literário da língua portuguesa. Escreveu cerca de 200 sermões, nos quais revela conhecimento político, social e religioso. Antônio Vieira nasceu em 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa. Veio para o Brasil com sua família em 1614. Filho de Cristóvão Vieira, funcionário da coroa, e de Maria de Azevedo. Tinha 7 anos quando seu pai foi nomeado para o cargo de escrivão em Salvador. Estudou no colégio jesuítas e com 15 anos ingressou à Companhia de Jesus e em 1626 formou-se noviço. Estudou lógica, física, metafísica, economia e matemática e ensinou humanidades e retórica na cidade de Olinda. No ano de 1634, ordenaram-no como sacerdote na Bahia. Foi um defensor dos indígenas. O padre era contra a escravização e exploração. Sempre buscou evangelizar os índios. Por fim, Padre Antônio Vieira faleceu em Salvador no dia 18 de julho de 1697, aos 89 anos. Hoje vim falar sobre a biografia de Gregório de Matos, que foi esse cara aqui. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, em 23 de dezembro de 1636. Seu pai era português e sua mãe era brasileira. Ele veio de uma família muito rica e influente de senhores de engenho. Gregório foi o maior poeta do barroco brasileiro. Ele desenvolveu poesia amorosa e religiosa, porém se destacou mesmo na poesia satírica, onde fazia várias críticas à sociedade, recebendo até um apelido de Boca do Inferno. Devido à sua postura crítica, ele é deportado para Angola em 1694. Lá chegando, auxilia a conter uma revolta militar local, recebendo como prêmio a possibilidade de retornar ao Brasil. Porém, ele estava proibido de retornar a Salvador por causa das suas críticas à sociedade. Então, se decidiu se instalar em Recife, onde permaneceu até sua morte em 1690. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo enfim pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância.
igreja e o convento de Nossa Senhora das Neves Aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que em um peito abrasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente, se és neve, como queimas com porfia, mas aí que andou amor em ti prudente, pois, para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Esse é um poema lírico amoroso do autor Gregório de Matos. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas a parte faz o todo, sendo parte. Não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus, e todo assiste inteiro em qualquer parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte, não se sabendo parte desses todo. Um abraço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes deste todo. Soneto religioso. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer. Animoso, constante, firme e inteiro, neste lance por seu derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver. A brandura de um pai, manso cordeiro, muito grande é vosso amor e meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Gregório de Matos. Sobre o sermão de Pé Vieira. Uma árvore tem raízes, tem tronco, tem ramos, tem folhas, tem varas, tem flores, tem frutos. Assim há de ser o sermão. Há de ter raízes fortes e sólidas, porque há de ter um só assunto a tratar em uma só matéria. Deste tronco hão de nascer diversos ramos, que são diversos ramos de discursos, mas nascidos da mesma matéria e continuados nela. Estes ramos hão de ser secos, se não cobertos de folhas, porque os discursos hão de ser vestidos e ordenados de palavras. Em cada canto te conto, e em cada enquanto me encontro, e em cada arco te abraço, e em cada porta me perco, e em cada lanço te alcanço, e em cada escada me escapo, e em cada pedra te prendo, e em cada grade me escravo, e em cada sótão te sonho. Então, é isso aí. Eu adorei o trabalho desenvolvido pelos estudantes do primeiro ano A, B, C, D e E. E eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos. Também gostaria de agradecer aos professores Alexandre e a professora Ellen pelo envolvimento nesse trabalho, nesse material tão enriquecedor que trouxe para todos nós um pouco do que vem a ser a cultura barroca, a literatura barroca, um pouco dos autores Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, a questão da cultura, da música. Esperamos que todos vocês revisitem esse material e guardem no coração as informações da literatura que se desenvolveu aqui no Brasil no período colonial, que é justamente a literatura barroca, tão linda, tão rica, que tem essa concepção de uma arte voltada para a religiosidade, voltada também para os sentimentos, essa concepção, esse dualismo existente entre o antropocentrismo e o teocentrismo, como foi bem explicado pelos nossos estudantes. Então, se debrucem sempre e guardem no coração de vocês os conhecimentos, porque eles serão válidos para toda a vida. Então, um abraço do professor Valdemar e sucesso para todos vocês.